que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Amém? Amém ou não? O tema para essa palavra é: cuide das emoções e você se tornará alguém de confiança. Amém? Amém, irmão? Como que uma pessoa de confiança é construída? Como você espera que as pessoas passem a confiar em você? Ou como você, de alguma forma, passa a confiar em outras pessoas? É difícil, e eu acredito que você consiga reconhecer isso, que é difícil para nós confiarmos em pessoas instáveis, sim ou não? Você consegue confiar em alguém que muda o tempo todo? Que de 10 em 10 minutos ele está com uma expressão facial, que de 10 em 10 minutos ele está com um comportamento tal. É difícil de confiar em pessoas assim, sim ou não? Por quê? Porque essas pessoas não têm firmeza em si mesmas. A falta de firmeza emocional gera desconfiança nas pessoas. Se você quer com que alguém passe a confiar em você, passe a ter firmeza emocional, a ter estabilidade no seu interior. Porque alguém que está mudando o tempo todo emocionalmente, e aqui eu não falo mudar no sentido positivo, eu falo mudar no sentido negativo, porque volta e meia as nossas emoções, elas estão sendo infelizmente levadas para lugares que não deveria estar lá. E é difícil nós desenvolvermos uma relação de confiança com pessoas assim. E você tem que ter cuidado em muitas vezes abrir a sua vida para esse tipo de pessoa. Compartilhar coisas pessoais com pessoas assim. Porque além delas não saberem lidar com suas próprias emoções, elas não saberão guardar os seus segredos. Quantas vezes você não foi se abrir para a pessoa errada e depois essa pessoa saiu falando mal de você? E aí você ficou bravo com aquela pessoa. Porque pessoas voláteis, pessoas instáveis interiormente, elas não são de confiança. E você tem que aprender a reconhecer pessoas assim. Amém? Desde que o pecado, querido, entrou no mundo, o ser humano ele desenvolveu problemas referentes às suas emoções. O pecado de Adão sentenciou todo homem. E a alma humana foi jogada num turbilhão de emoções contrárias. Nós vemos lá desde a queda, depois Caim mata Abel, e aí Caim se desespera, porque na ideia dele, onde quer que ele fosse, ele seria morto, porque ele havia feito algo ruim contra seu irmão. As emoções ali de Caim já estavam abaladas. Emoções abaladas, querido, vão produzir em você pouca confiança por parte das pessoas, e eu preciso ser sincero nessa noite, vão produzir algo pior ainda do que isso, porque alguém instável não receberá da parte de Deus algo útil. Eu não vou nem dizer algo útil, não receberá algo numa proporção maior de Deus para fazer. Porque Deus sabe, querido, até onde a nossa corda vai e aonde a nossa corda arrebenta. Deus sabe até onde Ele pode confiar em você. E essas emoções lesadas pelo pecado de Adão, elas estão constantemente sendo alteradas em nós, ou controladas de maneira errada, por causa de relações sociais. Nosso relacionamento muitas vezes com outras pessoas conturba as nossas emoções. Constantemente
ambientes estão mexendo com as nossas emoções, situações, circunstâncias, estão fazendo eu e você agirmos como não deveríamos, e outros tantos fatores. Eu vou trazer um dado para você, que não é um dado bíblico, é um dado humano, mas é um dado verdadeiro. Estudos apontam que pessoas que têm um bom controle de suas emoções possuem um sistema imunológico superior ao de pessoas que possuem emoções instáveis. Pessoas emocionalmente instáveis, elas têm problema imunológico, elas adoecem mais fácil do que as outras. Veja que não é só uma questão de ter confiança em quem é emocionalmente abalado, não é só isso. Uma pessoa instável interiormente, ela adoece mais fácil. Infelizmente, nós ainda não entendemos o quanto as nossas emoções impactam nossa vida, impactam no nosso convívio, impactam no nosso relacionamento com as pessoas. Cuide das suas emoções, cuide da sua alma. Está escrito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sabe o que você está precisando dar para as suas emoções? Palavra de Deus. Sabe o que você está precisando transferir para o seu interior? Pensamentos de Deus. Porque a lei do Senhor é perfeita e vai colocar as suas emoções no devido lugar. Vai sarar essa sua alma instável. Sabe, querido, brigas, discussões, contendas, rivalidades, têm em sua base emoções que fugiram do controle. Por que nós brigamos? Por que há contendas? E tantas outras coisas, a base disso são emoções que fugiram do controle. Ou por que não dizer emoções que nunca foram trazidas à obediência de Cristo? É por isso que há muitas vezes no nosso meio tanta divergência entre nós, porque não trouxemos o nosso pensamento e as nossas emoções cativas à obediência de Cristo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, parte B do versículo: levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. O que é um pensamento rebelde? São estruturas de pensamentos que não se sujeitam ou não concordam com Cristo. A nossa discordância gera muitas vezes no nosso meio uma animosidade, emoções que conflitam, que faz com que conflitemos uns com os outros. E nós temos que aprender a pegar esses pensamentos e levá-los em obediência a Cristo, começar a pensar como Cristo. Esses pensamentos rebeldes são formas de pensar que querem estabelecer sobre você aquilo que você está sentindo e não o que Deus está falando. Isso é um pensamento rebelde. Todo pensamento rebelde vai te levar a agir segundo o que você está sentindo e não segundo o que Deus está falando. É por isso que Paulo diz aqui: leve o seu pensamento em obediência a Cristo. Pastor, mas Paulo, ele está falando de pensamentos e não de emoções. Eu já ensinei isso aqui uma vez e eu vou ensinar de novo. A base das suas emoções são os seus pensamentos. O que você pensa é o que você sente. É por isso que ele está dizendo: aprenda a pegar os seus pensamentos que são rebeldes e sujeitá-lo a Cristo. Porque pensamento rebelde gera emoções rebeldes. Pensamentos rebeldes geram emoções confusas, geram emoções doentes, e emoções doentes trazem danos no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 23, 7 diz que assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. O pensamento, querido, é a mãe das emoções. É Ele quem concebe o que você sente. É por isso que Romanos vem e diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Onde estão os seus pensamentos? Na sua mente. Mas se você não muda eles, os pensamentos são a mãe das emoções. Então, volta e meia você vai estar concebendo emoções erradas.
E aí você nunca consegue se firmar, porque emoções não são fonte de firmeza, mas o que Deus diz, sim, são fonte de firmeza. Irmão, não é possível. Você está aqui ou você está prestando atenção que o Lula ganhou? Nem o Lula é a nossa firmeza, a palavra de Deus é a nossa firmeza. Nem o governo humano é a nossa firmeza, o governo divino é a nossa firmeza. Como filhos de Deus, claro, nós gostaríamos que a justiça fosse feita, mas não tem problema, se ela não é feita hoje, a justiça divina está chegando para colocar tudo em ordem. A casa vai ser posta em ordem. Por isso Jesus, certa vez, ele diz em Mateus 6,25 o seguinte: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis o quê? O que é ansiedade? Vou deixar você pensar e já já eu te respondo. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí no verso 31, Jesus repete novamente isso, e ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Sabe o que Jesus estava interessado aqui? Jesus estava interessado na saúde emocional dos seus ouvintes, por isso ele diz isso. Não andem ansiosos por essas coisas. Jesus estava preocupado com as emoções, com o interno daquelas pessoas que o estavam ouvindo. Porque a ansiedade, querido, ela é desencadeada quando pensamentos descontrolados bombardeiam você. Quando que você começa a ficar ansioso? Quando pensamentos descontrolados bombardeiam a sua mente. Repare, quando você quer tanto alguma coisa e você começa a pensar demais naquilo, a ansiedade chega, sim ou não? Sim. Quando você quer muito uma coisa, você não fica ansioso? E por que você está querendo muito aquilo? Porque você está pensando demais naquilo. E aí Jesus vem e diz: não fique ansioso. Mas de onde provém a ansiedade? Dos pensamentos. Quem entendeu? Diga amém. Jesus estava preocupado com a saúde emocional. O que você diz a si mesmo pode te estabilizar ou desestabilizar. Então a sua falta de firmeza emocional é resultado daquilo que você está dizendo para si mesmo. Quando você pensa demais em algo, você pode estar abrindo brecha para que aquilo controle as suas emoções. Irmão, pensar demais em algo é abrir brecha para que aquilo controle as suas emoções. Obviamente, se pensarmos demais em Deus, estamos abrindo uma boa brecha para que Deus controle as nossas emoções. Mas em via de regra, na maioria das vezes, nós fazemos o quê? Exatamente o oposto. Pensamos no mal, pensamos no negativo, pensamos no errado. E aí não percebemos que estamos abrindo brecha para que algo controle o que nós estamos sentindo. Por exemplo, alguém que pensa que vai morrer de câncer, porque na família dele existe algo crônico. Minha avó morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, minha prima morreu de câncer. E aí ela acha que também vai morrer de câncer. Você conhece alguém assim? Não, pastor, na minha família tem uma predisposição genética para morrer de câncer. Sabe o que a pessoa acaba trazendo para si mesmo? Câncer. Porque o que você acredita, você atrai. Assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que você pensa, querido, mais cedo ou mais tarde vai alcançar você. Tem gente, querido, que às vezes sente uma dorzinha, corre para o médico para fazer um check-up. Não, peraí, deixa eu ver se não é câncer. Deu uma manchinha na minha pele, peraí, deixa eu ver se não é câncer. Eu não estou falando que é errado você correr para o médico, querido. O que é errado é você ficar esperando o mal te acometer. Isso é errado. Não é errado você ir fazer um check-up, embora eu nunca tenha ido, e em nome de Jesus nunca vou. Minha esposa falou para mim esses tempos atrás que eu tinha que ir no médico.
Eu só vou, irmão, na hora que eu estiver na ribanceira. Mas é errado nós ficarmos esperando apenas o mal, porque esse não é o pensamento de Deus por você. Olha isso aqui, preste atenção nisso aqui. O pensamento de Deus para você não é mal. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora veja, Davi diz em Salmos 27:3 isso aqui, ó: esta certeza eu tenho. Ele tem o quê? O que ele tem, irmão? Olha a certeza dele: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Você não tem que ficar esperando o mal, porque se você ficar esperando o mal, você vai ficar pensando nele. Se você ficar pensando nele, ele vai controlar as suas emoções, e mais cedo ou mais tarde, o que você teme vai te alcançar. E aí a palavra vem e diz assim para mim e para você: tenha certeza de uma coisa, você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. É nisso que você tem que firmar os seus pensamentos, é nisso que nós temos que firmar as nossas emoções, se quisermos nos tornar pessoas confiantes. Você quer que as pessoas passem a confiar em você, irmão? Ora, eu não consigo confiar em alguém que está mudando constantemente emocionalmente, não dá. Nunca existirá emoções saudáveis e firmes sem pensamentos saudáveis e convictos. E existe um trabalhar do Espírito Santo para nos tornar pessoas estáveis e de confiança. É para isso que Ele está trabalhando em você, para tornar você estável por dentro e alguém de confiança. E agora eu vou entrar naquilo que eu quero falar com você nessa noite, e eu quero que você preste atenção. Porque pessoas instáveis são de pouca confiança. Repito, é difícil confiar em quem muda emocionalmente o tempo todo. Emoções fora de controle não vão produzir coisas que honram a Deus e que edificam pessoas. Se eu deixar as minhas emoções a vagar, eu não vou conseguir honrar a Deus. Deus não colocou as nossas emoções para nos guiarem. Foi por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Foi por isso que Ele te deu um Espírito vivo, amém? Pessoas descontroladas tumultuam ambientes, mas o maior prejuízo que elas causam é consigo mesmas. Irmão, quem não é de confiança acaba não fazendo muitos amigos, acaba não tendo muitas amizades. Ai, porque será que ninguém quer ficar perto de mim? Talvez a resposta seja essa. Talvez emocionalmente você não está saudável, e você precisa se estabilizar por dentro. E pessoas descontroladas é difícil, porque elas vão causar muitos males ao seu redor, mas principalmente consigo mesma. E quando eu falo de pessoa descontrolada, eu não estou falando necessariamente daquelas que arrumam briga, irmão, ainda que isso esteja incluso no pacote, mas eu falo daquelas pessoas que diante de circunstâncias não conseguem gerir a si próprias. O que é alguém descontrolado? É alguém que diante de circunstâncias não consegue gerir a si próprio. Diante de adversidades não consegue controlar suas próprias emoções. É difícil confiar a responsabilidade para quem se perde em si mesmo. Tem um tanto de gente querendo responsabilidade, mas não tem como dar para eles, porque ele vive perdido em si mesmo. Vou te dar um exemplo aqui, numa empresa. Você acha que um patrão, ele vai dar um cargo de confiança para um cidadão descontrolado cuidar de outras pessoas? Você acha que um patrão vai fazer isso? A não ser que ele queira fundar sua própria empresa, a não ser que ele queira destruir sua própria empresa. Você acha que eu na condição de patrão, vou pegar aquele cara mais descontrolado e falar assim: vem cá, fulano, que há 2 minutos atrás você estava sorrindo, mas no minuto seguinte você já está querendo matar o outro. Vem cá, fulano, é você mesmo que eu estou te escolhendo, você vai ser responsável, você vai ser o gerente da empresa. Se eu fizer um negócio desse, irmão, sabe o que vai acontecer?
eu vou fundar minha empresa. Porque pessoas assim não são de confiança. Alguém que queira ingressar na carreira militar, alguém aqui quer ingressar na carreira militar? Tem esse sonho? Ninguém, né? Tem? Esqueceu o que, filho? Policial civil? Militar? Detetive? Alguém que tem o desejo, por exemplo, de ingressar na carreira militar, ele vai ter que ser submetido a um teste psicológico, a um teste emocional, para que possa chegar com aquele indivíduo no mínimo de precisão necessária para ver se pode colocar uma arma na mão daquele cara. Porque se aquele cara for desequilibrado mentalmente, emocionalmente, você colocar uma arma na mão dele, sabe o que ele vai fazer com a primeira discussão? Ele vai meter fogo no caboclo, porque ele não está preparado emocionalmente. É preciso avaliar o fator emocional do indivíduo antes de lhe atribuir uma função de alta responsabilidade. Nessa igreja, pessoas descontroladas não vão chegar em lugar nenhum. Pessoas emocionalmente abaladas, se estiver esperando receber cargo, meu amigo, você vai esperar até a volta de Jesus, porque não vai receber. Porque enquanto não aprendemos a lidar conosco mesmo, não vamos fazer mal para os outros. Porque se Deus não coloca, eu vou ser louco de colocar? De maneira nenhuma. Um pouco depois que eu saí do exército, em 2006, meu batalhão foi convocado para ir para missões de paz no Haiti. E a minha companhia foi uma das companhias selecionadas para estarem lá. Eu já tinha saído, queria ir, mas não estava lá. E um dos requisitos para que eles fossem enviados para essa missão de paz era um teste psicológico e emocional. E pasme, teve sargentos e tenentes que foram reprovados nele. Agora pensa, manda um cara louco emocionalmente para um lugar daquele. Eu não sei se você sabe, o Haiti é o país mais pobre do mundo. E de missão de paz só tem o nome, porque lá a milícia armada é o tempo todo. Eu recebi DVD quando eles voltaram, de amigos meus trocando tiro com um miliciano lá no Haiti. Missão de paz só tem o nome. Agora pensa se o cara é louco, desestabilizado emocionalmente, mentalmente. Põe uma arma na mão de um cara desse para você ver a loucura que ele não vai fazer. Agora, se na vida natural existe essa preocupação de selecionar pessoas preparadas emocional e psicologicamente, dentro da igreja também existe essa mesma necessidade. Ora, se homens naturais têm um padrão, vamos dizer, rigoroso para selecionar outros, para fazer certas coisas, imagina dentro da igreja, irmão. Porque o mundo está lidando com algo que é temporal, mas nós estamos lidando com algo que é eterno. Não dá para confiar em quem se move apenas por força das emoções. Emoções são importantes, mas quando elas condizem com a de Deus. Eu não estou anulando emoções, querido. Não estou falando para você ser frio e calculista, indiferente às dores das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Emoções são importantes. Muitas vezes você vai se emocionar com coisas. Elas são importantes, mas quando elas condizem com as emoções de Deus, não com emoções erradas. Os relacionamentos perdem muito porque muitos estão perdidos em si mesmos. Quantos relacionamentos não se desfazem porque ambos não souberam lidar consigo mesmos? Se perderam em si mesmo e o relacionamento acabou. O fato é que deve haver da nossa parte uma capacidade de gerenciamento maior das nossas emoções, visto que nós temos o Espírito Santo habitando no nosso interior e a palavra como âncora estabilizadora para a nossa alma. Ora, irmão, não há justificativa para nós sermos tão emocionalmente abalados, não há. Hoje você pode arrumar justificativa por um monte de
de emoções erradas que você tem, mas quando você estiver diante de Deus, Ele vai falar: meu filho, eu te dei o Espírito Santo e te dei a minha palavra, que é a fonte estabilizadora para consertar você. Agora você está aqui diante de mim querendo justificar as suas emoções conturbadas, não tem como. Eu te dei tudo que você precisava. Sabe, há um fruto do Espírito que nós falamos muito pouco sobre ele, que nós precisamos desenvolvê-lo com urgência na nossa vida, chamado domínio próprio. Irmão, ninguém é forte de verdade até controlar a si mesmo. Você acha que você é forte? Você só se mostra forte de verdade quando você consegue controlar a si mesmo. Se você não controla a si mesmo, você é fraco. Conhecimento não torna ninguém forte, mas o controle de si mesmo, sim. Inteligência não torna você forte, mas saber lidar consigo mesmo, sim. Porque Provérbio diz que mais vale aquele que controla a si mesmo do que o valente de guerra que conquista uma cidade. Então quem é forte é quem conquista uma cidade ou é quem controla a si mesmo? Está vendo o tanto que as suas emoções precisam de cura vindo da parte de Deus? Se nós quisermos ter um bom funcionamento da vida, dos relacionamentos e do propósito, é preciso ser alguém de confiança. Quer com que as coisas vá bem para você? Se torne alguém de confiança. Eu quero te perguntar: quem hoje pode confiar em você? Quem? Há um samba muito antigo, eu era novinho, tá? Não tem tanto tempo assim. Nesse samba, falava assim, o cara, ele havia se candidatado para a política, e na música falava assim, que nem a mãe dele votava nele. Nem a mãe dele confiava nele para votar nele. Eu quero te perguntar, querido, quem hoje pode confiar em você? Ah, pastor, não me importa as pessoas. Vou quebrar esse argumento agora. Pastor, não me importa se as pessoas confiam em mim ou não. O importante é que Deus confie. Conversa fiada, balela. Não estou nem aí se vão confiar em mim ou não. O importante é que Deus confia. Conversa fiada. De fato, Deus confia no homem, mas sabe em qual homem Deus confia? No homem espiritual e não no homem natural. No homem emocionalmente saudável e não no homem emocionalmente doente. É nesse que Deus confia. É no homem que anda na sua palavra e não no homem que anda nas suas emoções. Toda esperança de Deus no homem é por ver o homem nele. Porque em si mesmo o homem causará danos decorrentes de sua própria falta de controle emocional. Se tem algum tipo de confiança que Deus pode depositar em você, é porque Ele vê você nele. Só por esse motivo, que Deus confia em mim e em você, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, por incrível que pareça. Quantas vezes você não erra? Hoje você errou. O Brasil errou hoje, elegendo esse crápula que está aí agora. Mas ainda assim Deus olha para a humanidade, para a população brasileira e para os seus filhos, e Ele fala: eu confio em vocês. Sabe por quê? Porque Ele não está confiando no homem natural, mas no homem espiritual. Toda esperança que Deus deposita em nós é por ver quem nós somos nele. Agora, querido, quem mais tem falado em mim e em você? Qual tipo de emoção? A que está em Deus ou fora de Deus? Para impedir que Jesus fosse preso, eu vou terminar. Lembra de Pedro? Para impedir que Jesus fosse preso, o que Pedro fez? Sacou da espada e cortou a orelha de quem? De um soldado chamado Malco. Sim ou não? A maneira emocional e descontrolada de Pedro fez ele agredir outra pessoa.
Aquele era o Pedro que muitas vezes Jesus o chamou de Simão. De fato o nome dele era Simão, só que em muitos momentos Deus o chamou de Pedro, porque Simão significa volúvel, instável, inconstante, mas Pedro significa pedra, rocha, firme. Naquele momento em que foram prender Jesus, Pedro foi Simão e deixou suas emoções falarem mais alto, e ele cortou a orelha de um soldado. Não era momento daquilo. Aquele era o Simão instável. Esse era um Pedro que mudava em determinadas situações, e nós nos assemelhamos a ele em muitas vezes. Só que chegou um momento na vida de Pedro, onde ele não mais sacou a espada para impedir a morte de alguém, que ele queria impedir a morte de Jesus. Ele queria impedir com que Jesus fosse preso. Só que chegou um momento na vida de Pedro que ele não precisou sacar mais a espada para ninguém. Chegou o momento onde ele aprendeu a ter controle de como ele próprio iria morrer. Antes ele queria controlar para que Jesus não morresse, mas passou o tempo, Pedro aprendeu, não é mais dessa forma. Aí agora, Pedro estava escolhendo a maneira como ele ia morrer. Quando Pedro foi preso e foi ser crucificado, ele virou e falou assim: não, me crucifica assim não, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Veja como ele controlou as suas próprias emoções. Lá, quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha de alguém, porque ele estava emocionalmente abalado. Só que chegou um momento na vida dele que ele decidiu a própria maneira que ia morrer. Sabe o que isso significa? Que ele controlou as suas próprias emoções, que ele governou a si mesmo. Não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica aqui de cabeça para baixo. É para esse caminho que Deus quer nos levar, pelo Espírito, e nos ensinar a não viver mudando emocionalmente para pior. Sabe, querida, é normal, você vai meter o pé pelas mãos muitas vezes ainda. Vamos falar coisas que não deveríamos, pensar o que não deveríamos, agir como não deveríamos. Ainda vamos fazer isso. Mas a pergunta que não cala é: até quando? Precisa haver um avanço na sua vida e uma conquista no seu interior com o passar do tempo. Deus não exige nem de mim nem de você mudança da água para o vinho, assim, da noite para o dia. Mas Ele exige com que o processo de transformação interior continue acontecendo nas nossas vidas. Ele espera com que emocionalmente amanhã você seja melhor do que hoje. Querido, sem brincadeira nenhuma, eu termino com isso. O primeiro turno das eleições foi dia 2 de outubro, não foi isso? Foi, eu estou enganado, foi dia 2, né? Irmão, quando terminou as eleições, meu Deus do céu, eu fui deitar, nem fome eu tinha, eu comi porque tinha que comer, eu deitei emocionalmente abalado. Se você me perguntar como eu estou agora, irmão, de verdade, para mim é como se nada tivesse acontecendo. Porque a justiça do homem é falha, mas a do nosso Deus não falha. E nós temos que, como diz alguns aí que gostam de dizer, evoluir. Você tem que crescer por dentro, irmão, e sujeitar essas suas emoções ao que Cristo está pensando. Amém? Quem entendeu essa palavra? Quer se tornar alguém de confiança para outras pessoas? Seja emocionalmente saudável. E para isso, Ele te deu o Espírito Santo e a palavra. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar.